Olá, pessoal, que bom! Estamos juntos novamente aqui no grupo de amigos online, desenvolvendo o nosso estudo sobre maturidade, maturidade como uma chave que me dá acesso à herança plena que eu tenho em Jesus Cristo. A semana passada, a gente estava desenvolvendo o assunto do estudo 6, que são as fases do crescimento. E a gente identificou várias fases, o recém-nascido, o menino, o jovem, o adulto, e a importância da gente saber se localizar em qual estágio eu estou ou em qual estágio as pessoas com quem eu estou trabalhando no discipulado, no evangelismo, em qual estágio elas estão, para que o trabalho ganhe eficácia e a gente tenha resultados. Tá ok? E a gente ficou de concluir o estudo número 6, trazendo aqui mais duas coisas para concluir esse estudo. A primeira coisa que eu quero trazer aqui é a dieta adequada, a dieta correta para cada fase, seguindo a mesma analogia que nós temos na questão do crescimento biológico. Cada fase tem a sua alimentação adequada, porque senão não funciona, pode trazer confusão e o resultado não aparece. Então a nutrição tem que ser ajustada para cada fase. Mas só que aqui a gente não vai falar de crescimento biológico, de nutrição, de alimentação, coisas da vida natural. Nós estamos falando de crescimento espiritual. E crescimento espiritual é algo de Deus que envolve a palavra de Deus. Então eu vou ler aqui um versículo que nós já citamos, que é a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, ou por meio dele, desse alimento espiritual, o genuíno leite espiritual, vos seja dado crescimento para a salvação. É isso que Pedro disse e a gente já comentou esse versículo. Eu não consigo ser mais salvo do que já sou. Nascer de novo, isso acontece. Então não tem como crescer no novo nascimento. Isso não existe, não tem lógica. Você nasceu, pronto. Agora, eu não nasci maduro, então eu preciso de crescer. Nós estamos falando de crescimento espiritual. E o alimento necessário para que esse crescimento espiritual aconteça é a Bíblia, é a palavra de Deus. E Paulo, ele faz uma amarração muito interessante, que essa questão da meninice na vida do crente salvo é um problema, porque ele não sabe se posicionar corretamente diante de ventos de doutrina que aparecem no mundo e acabam se infiltrando na igreja. Então ele acaba sendo enganado, acaba ficando confuso e ele não reage com maturidade diante dessas questões que envolvem narrativa, engano, doutrina falsa, heresia e todo tipo de coisa. Porque quem é que promove o engano? O diabo. E se eu não tenho maturidade, se eu não tenho conhecimento doutrinário da palavra de Deus, se eu não tenho experiência pessoal com Deus, fica difícil. Como que eu vou reagir
e resistir a esses ventos, né, de engano que estão sempre presentes. Então, nós temos que entender que o crescimento espiritual envolve um processo que leva tempo e é experimental. Cada um vai ter que crescer com Deus. Não tem como trabalhar no atacado. Não, Deus trabalha com cada um, ok? E o alimento adequado é a Bíblia, é a palavra de Deus. Agora, onde eu estou? Aí eu estou me referindo à igreja local, ou grupo, ou assembleia, onde você está. O alimento está sendo dado com qualidade, na dosagem certa, para que a tua fé seja edificada sobre a rocha da palavra de Deus que permanece para sempre, ou não? É aí que começa toda uma avaliação que nós devemos fazer. Tá bom? E Jesus mesmo disse, está escrito, quando ele foi tentado lá no deserto, não só de pão viverá o homem, ou seja, só das coisas naturais que garantem a sobrevivência, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele disse, está registrado. Então, se está registrado, eu tenho a obrigação de conhecer. O registro é para mim, para a minha vida, ok? O pão natural alimenta o corpo, mas o espírito, recriado, já que eu nasci de novo, ele é alimentado, nutrido, edificado com a palavra de Deus. Eu não posso me esquecer dessas coisas, ok? Estabelecendo esse ponto, que eu acho que praticamente define a questão da dieta, eu trago a lembrança de todos nós da responsabilidade que eu tenho por estar, por pertencer a uma igreja séria. Caso contrário, a minha vida cristã vai ficar tumultuada, confusa. Ok? E a responsabilidade de escolher é da ovelha, é minha, é tua, ok? E não basta apenas ficar curioso de uma maneira superficial, emocional, intelectual, a respeito da Bíblia. Não, isso não vai trazer grandes mudanças na minha vida. Porque muitos, ao longo da história da igreja, tiveram essa mesma atitude de uma curiosidade, de um interesse, de uma certa simpatia, mas quando vem a aprovação, eles retrocedem. Isso está muito claro ali na parábola do semeador. Então não é só uma questão de curiosidade, é uma questão intencional da minha parte de se interessar pelas coisas de Deus e dar valor às coisas de Deus e praticar aquilo que ela diz. É outra atitude. Aí a palavra de Deus vai trazer mudanças, transformações na minha vida. E a gente tem falado muito de metanoia. Lógico, a minha estrutura de entendimento, ela precisa ser renovada, mas renovada pelo Espírito da palavra. Ok? Para que eu possa andar em obediência diante do meu Deus. Mas se eu não conheço Deus, não conheço a palavra de Deus, ou se eu estou confuso com relação à palavra de Deus, como que fica a minha obediência? Ela vai estar alinhada com a perfeita vontade de Deus ou não? Então, tudo tem que começar da base, ok?
E essa base para você crescer no conhecimento e na graça é o que a gente chama de discipulado. E não dá para fazer discipulado num culto coletivo com uma multidão de pessoas. O alcance, a eficácia é pequena. Porque você tem que trabalhar cada pessoa com a sua dificuldade, com as suas limitações, com os seus problemas de interpretação, e isso se dá em grupos pequenos, aonde o líder vai trabalhar um por um, tete a tete. Ok? Porque não é só uma questão de informação, uma questão intelectual, mas sim de vida. E isso não dá para fazer de forma coletiva. E dependendo do estágio em que a pessoa está, eu tenho que dosar essa nutrição espiritual. Porque senão não vai funcionar. Uma criança não vai entender assuntos profundos da sã doutrina. Então você começa com um alimento, o leitinho, né? E vai encorpando aquela dieta conforme a pessoa vai reagindo e vai crescendo. Você não vai dar um alimento sólido para uma criança recém-nascida. Ela não consegue digerir aquilo. Na vida espiritual é a mesma coisa. Ok? E Paulo fala que o alimento sólido é para pessoas maduras, não para pessoas que são caracterizadas como crianças recém-nascidas. Porque cada estágio tem o seu nível de entendimento. Porque aqui, na verdade, a gente está falando da mentalidade, de uma estrutura interna de entendimento, que me possibilita melhorar o meu nível de percepção, de discernimento, para julgar as coisas e absorver o conteúdo, a mensagem da palavra de Deus, que alimenta o meu entendimento, que renova o meu entendimento e cria uma estrutura de fé na minha vida. Não é uma coisa mística, é uma coisa inteligente, mas que envolve questões espirituais. E essa mentalidade depende da minha atitude. Tardio para ouvir, pouco interesse, indiferença, são atitudes minhas e eu sou responsável por essas atitudes. Porque senão não tem crescimento, por falta de uma atitude correta da minha parte. Buscai o Senhor. Mas nós temos que buscar de todo o coração. Aí nós vamos encontrar. Mas quando você não está interessado, vai encontrar o quê? Pouca coisa. E aí o crescimento não acontece. E Paulo, ele diz que é pela prática, quer dizer, a palavra chega até a mim, o Espírito Santo ilumina o meu entendimento, tá? Mas eu tenho que colocar aquilo em prática, e pelo exercício experimental, pessoal, das promessas de Deus, isso vai criando raiz dentro de mim e trazendo uma estrutura sólida, espiritual, madura na minha vida. Então eu tenho que cooperar com aquilo que o Espírito Santo me oferece. E o Espírito Santo usa a igreja para fazer isso. É o canal principal que ele usa. Você não vai ver nenhum anjo ministrando doutrina bíblica para ninguém, que não é essa a função do anjo. Porque Deus levanta ministérios na igreja para a edificação da igreja. Então é um trabalho de pessoas, mas pessoas maduras, pessoas espirituais, que Deus pode confiar
um trabalho de edificação do corpo de Cristo. Aí é utilidade. Ok? Bom, então é importante essa localização, esse autoexame, para que você consiga discernir onde você está, para que você possa reagir de forma adequada. Ok? Isso é inteligência espiritual. É você facilitar o trabalho do Espírito Santo, claro. Eu tenho que criar essa atmosfera para que o trabalho dele na minha vida seja intenso, profundo, uma transformação tremenda na minha vida. E se você vai lidar com a igreja, que você vai lidar com pessoas, a mesma coisa que vale para mim, vale para os outros. Mas como eu estou num estágio mais avançado e Deus pode me usar no exercício da liderança, então eu tenho que me preocupar com o nível que elas estão, para que eu possa trabalhar conforme o estágio, a fase de cada um ou do grupo, ok? E Deus não vai usar gente que não tem estrutura, porque vai virar confusão, vai dar escândalo, e isso vai acabar prejudicando o trabalho. Ok? Então essa é uma parte que eu fiquei de trazer com relação à dieta para cada fase. Agora vamos entrar num assunto que às vezes é mal compreendido e acaba gerando uma certa polêmica na igreja, que é algo que Paulo falou, porque nós estamos falando de estratificação de grupos. E Paulo, ele traz uma outra nomenclatura ali na primeira epístola aos Coríntios, e ele traz essas questões, tá ok? Então ele diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, ou seja, ele resiste ao Espírito Santo, ok? Porque eles são loucura. Com a mente carnal, natural, mundana, ele não consegue entender as coisas do Evangelho, as coisas espirituais. E ele não pode entendê-las. Não pode. É o apóstolo falando. Por quê? Porque essas coisas de Deus são discernidas espiritualmente, e esse discernimento operado pelo Espírito Santo só é possível na vida daquele que foi salvo, que nasceu de novo. Não é? Porque senão fica difícil a gente entender as coisas. Porém, o homem espiritual, ele julga todas as coisas. O homem espiritual, ele sabe discernir, ele tem percepção, ele sabe julgar todas as coisas, porque ele tem a mente de Cristo bem desenvolvida, bem enraizada dentro dele. Não é? Mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Está escrito. E essa mente de Cristo é essa operação do Espírito Santo na vida daquele que nasceu de novo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, e sim como crentes carnais, que é isso que ele usa a expressão, como a crianças em Cristo. Então, quando ele fala do crente carnal, ele está falando de criança em Cristo, ou seja, essa pessoa é salva, porque senão ele não usaria esse termo, essa expressão, ok?
Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, porque eram crianças na fé. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem, pelos sentidos, né? Que a Bíblia usa a expressão sensual por causa dos sentidos, ok? Então ele cria uma outra nomenclatura ali na Epístola aos Coríntios, onde ele cita o homem natural, o crente carnal e o homem espiritual. Está lá, está na Bíblia, eu não tenho como ignorar o que está registrado na palavra de Deus. E ele traz essa classificação. Então, o homem natural, ele não nasceu de novo, ele não tem o Espírito Santo e ele anda pelos sentidos, ele é almático. Alguém usa essa expressão almático porque ele anda pelos sentidos, como um homem natural. Ok? E isso acaba afetando toda a sua maneira de entender, de raciocinar, atrapalha toda a questão da percepção e tudo mais. O carnal, ele já se converteu, porque Paulo diz, uma criança em Cristo. Acabou de nascer, ou nasceu e não cresceu, e continua criança. Então, ali tem um problema que Pedro coloca muito bem, vos seja dado crescimento para a salvação. Crescimento para a salvação, que é santificação, que é maturidade. Então, ele está estacionado na vida espiritual. E por estar estacionado na vida espiritual, ele tem pouca utilidade na edificação do corpo de Cristo. Tá bom? E o homem espiritual é aquele que, por experiência própria, colocando em prática as coisas da palavra de Deus, ele vai ganhando estatura, a semelhança de Cristo. Essa semelhança não é apenas uma questão da santidade, mas da mentalidade de Cristo, que é a mentalidade do Espírito Santo, atuando através do Espírito recriado. Tá bom? Então, resumindo aqui para a gente encerrar a nossa reflexão de hoje. O homem natural, ele precisa ser salvo. Aí vem todo o trabalho do Espírito Santo, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. O crente carnal já se converteu e não cresce. Então, ele precisa resolver essa questão do crescimento e apresentar frutos para Deus. E fruto vem de trabalho, né? Ok? E o espiritual aprendeu a andar, não mais segundo a carne, mas sob o domínio e a liderança do seu espírito recriado, cheio do Espírito Santo e da palavra de Deus. Então, ele é útil para servir a Deus. É simples assim. Agora, por que você nasce de novo e fica no estágio de criança em Cristo, como Paulo usa lá em Coríntios? O que está faltando? Iniciativa, vontade, interesse. O objetivo é crescer até a estatura de varão perfeito. Desenvolvei a vossa salvação. Ok? Pedro fala, vocês já são salvos, agora tem que desenvolver isso. Mas desenvolver para ser útil na casa de Deus. Ok? E por aqui nós concluímos esta lição. E eu quero deixar aqui as palavras de um pastor que, infelizmente, já morreu na Covid em 2019, o pastor Drummond Lacerda,
da Igreja Lagoinha, em Belo Horizonte. Ele diz o seguinte: enquanto não houver o diagnóstico, nenhum remédio deverá ser ministrado ao doente. A cura começa com o reconhecimento do seu problema, do seu estágio, da sua situação. A maturidade também pode começar quando conseguimos enxergar onde nós estamos, a nossa posição de maturidade ou da falta de maturidade, ok? Deixar Deus nos mostrar onde estamos em nosso processo de crescimento espiritual é muito importante para que o nosso crescimento aconteça de forma consistente e útil para Deus. Ok? Então, essa questão de consciência, de autoexame, é a parte que nos cabe, é a nossa responsabilidade nesse trabalhar do Espírito. E não se esqueça, Deus usa a própria igreja para promover o crescimento espiritual dos seus filhos. É o principal instrumento que ele usa. Por isso que o cabeça da igreja levanta ministérios. Lá no céu, no corpo glorificado, nada disso mais é necessário. Tá ok? Então a gente aprender a enxergar as coisas, o tempo da nossa dispensação e o que Deus está pedindo de cada um de nós. Ok? Medite nessas coisas com humildade, querendo servir a Deus com sinceridade, com transparência, querendo fazer o melhor para Deus, para que Ele receba toda a honra e toda a glória. Medite nessas coisas, coloque em prática tudo isso, e você vai ver a diferença que isso vai fazer na tua vida. Ok? Que você tenha uma semana abençoada e eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço.